Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, tudo bem? Começa agora mais um Abre Aspas e hoje se trata de um jornal especial, já que a partir desta segunda-feira estaremos com transmissão simultânea do Facebook, direto do Facebook da SP-Rio+, e também do Facebook do jornal O Vale. Trata-se de uma parceria que se inicia hoje. Quero dar as boas-vindas aqui ao estúdio da SP-Rio+, o editor-chefe do jornal O Vale, Guilherme Codazzi, e junto aqui o diretor de jornalismo da SP-Rio+, José Guilherme Ferreira. Guilherme, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Rodrigo. Bom dia, Zé Guilherme. Já que vamos comentar mais sobre essa parceria entre a SP-Rio+, e o jornal O Vale, hoje é segunda-feira, dia 20 de agosto de 2018, e nos destaques de hoje, as exonerações pedidas pela Justiça em São José dos Campos podem gerar uma economia de mais de R$1 milhão por mês. O Tribunal de Justiça também contesta cargos na Prefeitura de Jacareí e dá um prazo de 120 dias para exonerações lá no município. A tensão na fronteira entre Brasil e Venezuela, mais de 1.000 venezuelanos deixaram o país após ataques de brasileiros. No esporte, o São Paulo venceu o Chapecoense, fechou o primeiro turno na liderança. O Palmeiras mantém o equilíbrio aí no Brasileirão. E também o Santos, que já está na Argentina para a partida da Libertadores. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. E a gente começa a edição de hoje do Abre Aspas com um comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. O jornalismo profissional precisa e está se reinventando como nunca em tempos de redes sociais, onde o que não falta é informação. Todos têm se transformado de consumidores a produtores de notícias, com palanques garantidos para boas ideias e reflexões, mas também para palpites ferozmente ideologizados e partidários. Não há dúvida de que a chamada democratização da comunicação, principalmente via internet e smartphones, veio para ficar, mudando comportamentos, conceitos e moldando a própria maneira como nos relacionamos com o outro. Quando o meio transforma-se realmente em mensagem, na enunciação algo profética de McLuhan, o jornalismo tem de enfrentar um novo desafio por dia, tal a rapidez da evolução tecnológica. E o primeiro desafio é encarar as novas mídias de frente. A SP-Rio+, que nasceu como rádio, já migrou todo o seu conteúdo para uma plataforma multidigital. A partir de hoje, estabelece uma parceria inédita e honrosa de troca de conteúdos digitais com o jornal O Vale, que, além de praticar um jornalismo impresso de grande qualidade na região metropolitana do Vale do Paraíba, vem avançando e já é líder no uso jornalístico dessas novas plataformas, como veremos hoje no jornal Abre Aspas. A união de forças entre a SP-Rio+, e o jornal O Vale vai ampliar a cobertura e o alcance das matérias jornalísticas produzidas pelos dois veículos, com destaque para as imprescindíveis reportagens locais e regionais. Mas um desafio que também se impõe à SP-Rio+, e ao Vale é combater as fake news que vivem na região mais sombria e pantanosa das redes. A luta tem de ser travada lá mesmo, no mesmo território, contrapondo a avalanche de pseudonotícias, a informação bem checada, com base em fatos e dados, sem achômetros e, principalmente, dando voz aos vários atores de um mesmo problema. A regra não é nada nova. Precisa é ganhar corpo e se fortalecer também nas redes. Trata-se da busca da verdade, impulsionada por uma fundamental e salutar utopia. A SP-Rio+ dá as mãos ao jornal O Vale nessa busca. E vamos então dar mais detalhes sobre essa parceria. Como eu já disse, aqui está nos estúdios o Guilherme Codazzi, que é o editor-chefe do jornal Vale. Guilherme, mais uma vez, bom dia, pela participação, obrigado pela presença, pela vinda aqui
e por firmar essa parceria. O que o internauta, né, pode esperar com essa parceria entre a SP Rio Mais e o Jornal Vale? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, aos leitores que estão acompanhando essa transmissão que marca o início de uma parceria que eu tenho certeza que será muito salutar tanto para os dois veículos como principalmente para o público. Olha, a parceria é importante porque ela é a soma de esforços para que tanto o Jornal Vale quanto a SP Rio Mais possam multiplicar o alcance dessas informações de qualidade. Até comentei isso com o Maurício, multiplicando esse espaço, o alcance de informação de qualidade, a gente está dividindo cada vez mais com o nosso leitor conteúdo que realmente tenha relevância e subtraindo o espaço das fake news. Hoje é preciso separar o joio do trigo em termos de informação. A gente nunca teve tanta informação e tanta informação de má qualidade. Então, os veículos que têm um jornalismo sério, independente, eles servem também como um farol em meio a esse tsunami de fake news para que o leitor possa se orientar por meio dessas informações produzidas pelo jornalismo sério, não pela boataria. É informação, apuração, precisão, é fato, né? Então, eu acho que o leitor e o ouvinte, o espectador dessas plataformas só tem a ganhar com essa parceria, que é ampliar o alcance. A gente vai impulsionar o alcance da verdade jornalística na nossa região. Eu quero então dar um bom dia, né? Não apenas para quem está acompanhando a gente pelo Facebook da SP Rio Mais, como também do Facebook do Jornal Vale. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, né? Lembrando que a partir sempre das 7h30 a gente começa com conteúdo ao vivo e depois na íntegra, né, o jornal ele está no nosso site, o spriomais.com.br, e também fica, né, o vídeo lá, tanto no Facebook da SP Rio Mais, como também no Facebook do Jornal O Vale. Bom, vamos dar o destaque aqui já para a edição deste final de semana do Jornal O Vale. Na capa, você vai ver agora a primeira manchete trazendo o quanto da economia, né, quanto de economia a Prefeitura de São José dos Campos deve ter por mês, caso seja cumprida a decisão judicial de exonerar os 280 servidores. Bom, caso seja confirmada, né, a exoneração dos servidores da Prefeitura de São José, que hoje ocupam cargos comissionados considerados ilegais pelo Tribunal de Justiça, irá representar uma economia de pelo menos R$ 1.790.000 por mês aos cofres do município. Guilherme, como é que foi todo o trabalho de apuração junto ao Tribunal de Justiça e também esse levantamento, né, para se chegar a esse valor da economia mensal aqui nos cofres públicos? A equipe o núcleo de política, né, o Kaique Toledo, que é quem assina essa série de matérias sobre o tema, juntamente com o Júlio Codazzi, que é o editor executivo do jornal, eles receberam essa informação sobre a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou ilegais esses 280 cargos, aliás, 280 funcionários ocupando aí 38 funções, né, 38 cargos na Prefeitura de São José dos Campos, cargos comissionados que deveriam ser, na avaliação da Justiça, ocupados por servidores que fizeram concurso público. Diante desse quadro, o Kaique e o Júlio fizeram realmente um trabalho ali de formiguinha, de entrar no site, verificar para cada função dessa qual é o salário base que o servidor tem, e esse valor é a soma de todas essas funções, esses seria mais durante, de 280. durante a gestão, né? Isso. Durante o período de gestão do Felício. Né? Mas isso é uma economia mensal. Mensal, tá. Essa seria uma economia mensal que, caso os cargos sejam realmente exonerados, como determina o Poder Judiciário, os cofres públicos de São José dos Campos teriam uma economia mensal de 1,7 milhão de reais. A Prefeitura já se explicou em relação a isso? A Prefeitura diz que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Ela tem um prazo, né, a Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu um prazo de 120 dias para que ela realmente faça a exoneração, mas ela vai recorrer e a gente acredita que isso ainda vai ser uma longa discussão. Pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, em Taubaté,
Taubaté também já teve um problema semelhante durante a gestão Ortiz Júnior. O Ortiz Júnior, com o apoio da base aliada, a chamada bancada do Amém, na Câmara de Taubaté, conseguiu aprovar uma lei. Então, ele fez uma manobra que conseguiu mudar a classificação dessas funções, conseguiu manter o quadro de funcionários e não teve que exonerá-los. Agora, a gente tem, além de São José dos Campos, onde a gente tem esse número de 280 servidores, a gente tem também o caso de Jacareí, que também foi noticiado na edição deste fim de semana. É um caso parecidíssimo com o de São José dos Campos. No caso de São José, são 38 funções com 280 funcionários. No caso de Jacareí, são 58 funções. A Prefeitura de Jacareí não informou o número de funcionários o número que está atendido nessa determinação judicial. Mas é o mesmo caso, já aconteceu nas 3 principais cidades da nossa região. Para acrescentar a informação também que consta no Vale, que a Prefeitura de Jacareí, em nota, o governo do prefeito Isaías afirmou que as entidades aí responsáveis por esses cargos pretendem recorrer, né, aos tribunais superiores, e que a maioria dos cargos questionados estão ocupados, sendo que atualmente 30% deles são por servidores efetivos. A mesma situação aí para as 2 cidades, o prazo também é o mesmo, 120 dias, vamos ver o desenrolar dessa história. É praticamente, né, a mesma decisão, tanto para São José dos Campos, para o governo Felício Ramute, e também lá em Jacareí, que foi manchete também da edição de O Vale em Jacareí, essa determinação do Tribunal de Justiça. E ainda nos destaques da edição do final de semana aí do Jornal Vale, nós tivemos uma boa notícia, né, para a indústria aqui da região, criando aí 2.000 vagas durante os 7 primeiros meses do ano. Trata-se do melhor resultado para o período desde 2012, segundo o CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. A abertura de novos postos de trabalho em julho, que foram 550, vem depois do corte de 300 empregos aí na indústria do mês anterior, no mês de junho, que acabou interrompendo aí 3 meses de geração de vagas. Com isso, a região acumula 5 meses com saldo positivo de emprego industrial no ano, com 2 meses de demissões. Nós vamos agora aos números aí na sua tela. Formada aí por 28 municípios, a regional de Taubaté, do CESP, teve o melhor resultado aí do Vale, foi pelo 6º mês seguido a maior responsável pelos empregos gerados na região em 2018. As indústrias de Taubaté geraram 400 empregos, né, em julho e 2.000 ao ano. A regional de São José, que possui 8 cidades, abriu 50 empregos em julho e cortou 20 vagas. Isso durante o ano, né, durante esses 7 primeiros meses. E com 3 cidades, a regional de Jacareí abriu 100 vagas na indústria em julho, com um saldo de 20 postos de trabalho gerados nos 7 meses. Em 2018, dos 22 setores da indústria aqui do Vale do Paraíba, que foram acompanhados aí pelo CIESP, 12 geraram empregos, 4 ficaram estáveis e 6 perderam vagas. O destaque, quem mais gerou empregos, foi o setor de móveis, aqui em São José dos Campos, com 23% de aumento no emprego. A gente percebe que o Vale está sempre de olho nessa questão do emprego e desemprego, né? Porque a região anda sofrendo muito com isso, né? A região, desde o início da crise, em 2014, ela perdeu assustadores 49 mil vagas de emprego formal. É um absurdo, né? Um número realmente acachapante. É muita gente que perdeu o emprego. A gente percebe que, do início da crise até agora, houve uma queda no volume de demissões, mas não é que está bom, é que está menos pior, está menos péssimo, né? A gente vê até nos números do CIESP que esse saldo positivo de 2.000 vagas ficou muito concentrado na regional de Taubaté. Basicamente, é a regional de Taubaté que teve um saldo de 2.000 vagas, um saldo levou positivo. Nas costas esse número, né? Porque São José teve uma queda de 20 vagas e Jacareí um saldo positivo de 20 vagas. Então é muito pouco ainda para uma região tão industrializada como a nossa. A gente tem ali um caso, Taubaté, que pega também o Vale Histórico, a regional da CIESP, é bem localizado ali, aqui para São José dos Campos e Jacareí. Esse movimento positivo ainda não chegou.
E outro destaque, que aliás está no Facebook do Jornal Vale, trata-se do documento Vale, trazendo depoimentos de ex-usuários do crack. Eu quero também que o Guilherme comente aí sobre toda a produção desse conteúdo, mas antes a gente vai acompanhar alguns trechos desse vídeo. Quando eu vim para São José foi quando eu estava no limite do crack lá em... O Ian já tinha nascido, né? Dentre esses usos de droga, a gente sabe que é uma troca. A gente usa a droga da pessoa e a gente é praticamente obrigado a ter relação sexual com ela. E devido, assim, eu já ter... eu já fiz muitas vezes isso, mas devido a eu ter encontrado uma pessoa e usado a droga dela, ela quis ter relação comigo, eu não quis. E aí eu fiquei enrolando essa pessoa durante a madrugada inteira, ela estava cansada e ela me deu um soco no rosto, eu quebrei o maxilar. E aí eu fui para o hospital, foi quando eu descobri que eu estava grávida do Ian. O Ian nasceu, ele ficou toda a gestação inteira usando droga, de manhã, de tarde, de noite. Ele nasceu usando droga e ele foi amamentado usando droga. Todo dependente ele tem muita dificuldade de se abrir e de confiar em alguém para contar o que ele está passando. Porque a droga é algo assim, que tem muito preconceito em torno. Então, é muito difícil um dependente se abrir com um profissional para contar realmente o que está acontecendo, porque geralmente ele tem vergonha, ele tem receio de ser julgado. Então, acho que o papel do psicólogo primeiro é acolher. Pouquíssimas pessoas que se dispõem a tratar a dependência química conseguem ficar abstinentes em um ano. Esse índice hoje é em torno de 20%. Então, 20% das pessoas que falam assim, eu quero me tratar da dependência química, conseguem ficar abstinentes. Certamente se a gente pode dizer que é o inferno, se o inferno existia, que era o inferno, no sentido de feiura, né, de estrago, de lixo, a própria situação do ser humano, né, como que o ser humano se propõe a viver em tal situação como nós aqui encontramos. Quando você vive aquilo ali, são pessoas que já não têm o amor da família mais, talvez por culpa deles mesmos, eles se afastaram, mas ninguém mais acredita neles. E aí um abraço parece que junta todos esses pedaços que você está desmontado, você está, né, totalmente destruído. E um abraço de uma pessoa, eles não sabem nem abraçar, eles têm essa dificuldade, né, de interagir com as pessoas, porque eles já não vivem em sociedade faz tempo. Então quando você recebe, você fala, olha, eu também passei por isso, olha, tem solução. A pessoa te olha e fala assim, mentira, né, não acredita. E aí você começa a contar e fala, olha, eu sei o que é ficar sem. Aí as pessoas te ligam e falam, olha, eu estou com vontade de usar. E aí você fala, calma, é assim mesmo, vamos conversar. E aí passa 2, 3 dias, aquela pessoa não usou. É tão gratificante. Se eu conseguir tirar uma pessoa da vida que nem eu fiz, eu acho que a minha missão está cumprida. A íntegra desse conteúdo está na fanpage do Jornal Vale no Facebook. E, Guilherme, depoimentos fortes, né, que vocês registraram, né? Esse documento Vale, ele é intitulado Casadas com Crack. É uma produção do núcleo de vídeos do jornal, já são chamadas as Meninas do Vale. É um núcleo feminino que produz todo esse material para o jornal. Material que até com esse vídeo a gente alcançou em 5 meses 1 milhão de pessoas só com esses documentários. E esse caso realmente ele é chocante, né? São depoimentos muito fortes. A gente tem um número também muito forte, que são 70 mil pessoas só em São José dos Campos que utilizam droga. Então, realmente é um problema seríssimo. E a gente conseguiu, com esse documentário, mostrar que não é uma doença, né? A Organização Mundial da Saúde já classificou a dependência química como uma doença. Eu diria que é uma praga hoje nas nossas cidades. E esses depoimentos de mulheres, né, eu acho que sensibilizam um pouco mais os leitores. São mulheres como a Paula, que ela deu um depoimento muito corajoso, muito forte. E a gente chama a atenção para esse grave problema, principalmente do crack. E também uma crítica, né? A gente noticiou há poucas semanas o mapa do crack no Vale do Paraíba, com base em dados do Observatório do Crack, da Confederação Nacional de Municípios. E São José dos Campos, a Prefeitura de São José dos Campos, o Poder Público, classifica esta problemática na cidade como de nível médio.
e a gente vê tantas cracolândias espalhadas pela cidade. É muito pulverizado aqui, né? Aqui a gente tem muitos pontos de tráfico de drogas. A cidade de São José dos Campos, ela figura entre as cidades com o maior número absoluto de homicídios no interior paulista. Mais de 80% desses crimes ligados ao tráfico de drogas. Então, eu não sei o que seria uma situação grave em relação ao crack. Eu acho que cidades menores, como Cunha, consideram o problema do crack como alto, e São José dos Campos ainda considera esse problema médio. Eu acho que vale uma reflexão e uma mudança aí. A gente tem que encarar o problema de frente. É um problema não só de segurança, mas de saúde pública. E o caso do documentário deixou isso bem claro e ajudou a conscientizar os leitores em relação a esse grave problema. Principalmente, eu acho que quando afeta a mulher, a gente vê há uma sensibilidade maior. Muita gente acha que o crack é uma doença de moradores de rua. Na verdade, muita gente foi morar na rua por causa do crack. Como a gente viu, é o caso dessas personagens ouvidas pela galera, pela Júlia Carvalho, pela Nayara, pela Vanessa, todo o pessoal do vídeo do Vale. Além desse vídeo das casadas com o crack, quais são já os documentos que vocês já fizeram e que ainda podem ser vistos pelos internautas? A gente tem, com esse a gente chega a 21 documentários produzidos ao longo de 5 meses. É um documentário por semana. A gente tem... Você pode destacar alguns? Primeiro, parabenizar e agradecer a todos os leitores, né? A Silvia, Marlene, Xavier, Angélica, Marlindo, Cássio, Ana Souza, todo mundo que está acompanhando, e todo mundo ali é muito fã dos documentários. Eu destacaria, a gente teve um recente também sobre o emprego, que teve, eram as faces da crise, né? Então, a gente, além dos números que estão sempre citados nas matérias do jornal, a gente queria dar um rosto para essa estatística. E Você acompanhou? A gente mostrou o dia a dia de trabalhadores em busca de emprego. A gente teve o caso emblemático, né, de um desempregado que caminhava 36 quilômetros por dia entregando currículos em São José dos Campos. E a repercussão foi tão grande que foi criada uma corrente de solidariedade que garantiu um emprego para esse morador, que estava prestes a ser... É um morador do Novo Horizonte, estava prestes a ser despejado. Foi feita uma vaquinha pelos leitores do jornal, conseguiram pagar, aí vão ser pelo menos 4 meses de aluguel, ele conseguiu um emprego. Então teve bastante repercussão. A gente acredita que você mostrando a face da estatística, você sensibiliza às vezes mais do que o número. Além desses, tem outros. Tem os documentos sobre o Quilombo Coração Valente, que é esse novo pinheirinho que está se formando ali na divisa entre Jacareí e São José dos Campos. Tem o Anjos Caídos, que foi uma produção muito interessante, mostrando o dia a dia dentro das unidades da Fundação Casa, da nossa região, mostrando também um pouco o rosto dessa estatística. Vale lembrar, São José dos Campos é a cidade com o maior número de apreensões de adolescentes infratores no interior de São Paulo. Tem uma série de documentários, vocês podem sempre olhar ali na nossa fanpage. A gente tem, vira e mexe, a gente está repostando, porque são documentários atemporais, isso que é interessante também. E além dessas, tem outras produções em vídeo. O jornal, ele, como o Zé falou no começo, na abertura do jornal, do programa, a gente, desde o ano passado, com a reformulação gráfica e editorial, a gente aposta muito no conteúdo digital. Então, além das 4 edições diárias que a gente produz, a edição regional, a edição Jacareí, Vale da Fé e também a Gazeta de Taubaté, a gente produz muito vídeo, entrevista, para que a gente possa atender todo o tipo de leitor, né? Tem leitor que prefere se informar em vídeos, ele vai ser informado, tudo. Mas os documentos estão realmente alcançando um resultado muito bacana. Bom, aliás, parabenizar. Na verdade, esse alcance que vocês estão tendo, esse alcance tão grande, é diante da carência mesmo que existe dentro da região nossa do Vale do Paraíba de produções desse porte, desse nível, e que tratem de assuntos daqui da região. A gente vê documentários incríveis de fora, até mesmo do estado, mas daqui, retratando personagens
da nossa região. Esse é o diferencial e por isso esse alcance incrível, e são né? temas importantes para o nosso dia a dia. Então, a discussão do banhado, por exemplo, já foi tema também de um documentário. Então, o que está sendo discutido, o que é importante, relevante para o morador aqui da região, a gente vai lá, aprofunda o tema com base... A ideia é realmente aprofundar o tema, ouvir todos os lados. E são feitos na raça, né? São feitos uma vez por semana. A gente brinca que o pessoal é meio maluco lá, viu? Porque a gente fala que faz um por semana, o pessoal da área acha que é um por mês, um a cada 6 meses, não é um por semana. As meninas realmente estão de parabéns, o resultado está aí e a gente consegue realmente ampliar o debate de temas significativos do nosso dia a dia aqui regional. Muito bem, a gente vai rapidinho para o intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre a previsão do tempo, tem informações do esporte com o Ail Marques ao vivo e a gente retoma também com mais destaques aqui da região e o cenário político também. Vamos fazer uma passagem aí pelo que anda, por onde andam os candidatos à presidência da República. Rapidinho, intervalo rápido, já a gente retorna. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. E retornando com a edição do Jornal Abre Aspas dessa segunda-feira, junto com o Jornal O Vale, estamos ao vivo tanto pelo Facebook da SP Rio Mais, como também pelo Facebook do Jornal O Vale. Muito obrigado pela audiência de ambos, né? Ambos aí internautas participando, interagindo conosco. Muito obrigado pela audiência logo cedo aqui, você já ficando por dentro de todas as notícias logo cedinho nessa segunda-feira. Vamos falar da previsão do tempo, vamos saber como é que vai ficar o tempo em toda a nossa região, esse friozinho, será que vai permanecer durante a semana? Quem traz a informação do tempo nessa manhã de segunda-feira é a Raquel Franco. Olá, Raquel. Bom dia, Rodrigo. Essa semana começa com tempo estável em todas as cidades da região. Isso por conta da atuação de um sistema de alta pressão. Portanto, hoje o sol vai aparecer entre poucas nuvens e as temperaturas vão ficar estáveis em relação ao domingo. Temperatura máxima prevista hoje é de 27 graus na cidade de São Paulo e a região do Alto Tietê, 28 graus no litoral norte e nas regiões da Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba, máxima prevista de 26 graus. Vale a atenção hoje em relação à umidade relativa, que deve atingir valores abaixo dos 30% na tarde dessa segunda-feira. Raquel Franco, do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Raquel, pelas informações. Já me dá um toque quando o Ail entrar ao vivo. Enquanto o Ail vai, a gente vai fazendo comunicação com o Ail para a gente falar sobre esportes. Ontem, domingo, a Embraer completou 49 anos de existência, né, uma data celebrada em meio aí a um acordo com a gigante norte-americana Boeing. Também foi matéria de destaque da edição do final de semana do Jornal Vale, que trouxe aí um perfil, né? Trouxe toda a trajetória, né, Guilherme, que é tida como um patrimônio nacional e tudo mais, né? Eles têm dado sinais de que, por exemplo, quando o senhor enviou um artigo para o Vale, expondo motivos para acreditar na mão de obra brasileira. Sim, né? Exatamente. A gente teve um artigo publicado por um dos principais nomes da Boeing. Ele enviou um artigo para o Jornal Vale na última semana, e lá ele diz, com todas as letras, que o futuro da aviação, desta parceria, é no Brasil. Então, esse é o discurso, pelo menos, que é adotado pelas duas companhias que estão envolvidas nesta negociação. O que realmente a gente tem de informação de dentro da Embraer, de pessoas que participam dessas negociações, é em relação a esse momento que estão se reagrupando grupos, né? Então, tem a Europa com o Canadá, temos aí a Ásia muito forte agora. Então, ou a Embraer se associa a alguém, ou para ela disputar sozinha esse mercado, pode ser realmente um cenário muito ruim. Então, a comparação que a gente ouviu foi mais ou menos essa. A Embraer é um pugilista peso médio e o adversário dela subiu de categoria para o peso pesado. E a gente tem um defensor dessa negociação que é insuspeito, né, que é o Osiris Silva, né, que é um dos fundadores da Embraer e que acha que o futuro dela depende dessa joint venture. Aí, né? Ele avalia justamente por esse prisma.
A Embraer acredita que esse é um novo ciclo tão importante quanto foi a privatização nos anos 90. O problema é que lá nos anos 90 foi uma privatização muito traumática, com muitas demissões, então acho que isso ainda tem esse resquício, essa lembrança ruim do efeito prático daquilo, pelo menos momentâneo. Então, por isso, tanto temor em relação a esse novo movimento da Embraer. Mas eu acredito que realmente, diante desse cenário, ou ela se junta a um peso pesado para disputar com outro peso pesado, ou ela vai ficar sozinha, e aí o cenário realmente não é dos mais promissores, né? Vale lembrar, ela não disputa mais com a Bombardier. Agora ela subiu de categoria e a pancada no peso pesado é mais forte, né? Sim. Muito bem, a gente teve um pequeno picozinho de transmissão, a gente já retomou com a transmissão ao vivo aqui, tanto pelo Facebook quanto por ambos os Facebooks, né? Problemas técnicos aí, mas já devidamente regularizado. Bom, falando sobre essa questão da Embraer, em parceria com os sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos, né, o Ministério Público do Trabalho realiza na Câmara da cidade aqui de São José, hoje, uma audiência pública para debater esses possíveis riscos à manutenção dos empregos, como o Zé Guilherme e o Guilherme estavam comentando justamente sobre isso, né? Essa preocupação aí após essa transação entre Embraer e Boeing, essa joint venture, né? A norte-americana, como você bem sabe, ela vai assumir aí o controle de 80% da aviação comercial da Embraer, o setor que responde mais da metade do faturamento da companhia brasileira. O debate será às 6h de hoje e contará com a exposição de Marcos Barbieri, que é economista da Unicamp, e de Roberto Bernardes, que é doutor em Sociologia e Inovação da USP, a Universidade de São Paulo. Para os procuradores do Ministério Público, a negociação entre as empresas oferece risco de extinção ou significativa diminuição aí da atividade industrial no país, o que pode resultar em demissões. Muito bem. Partindo da Embraer, partindo aí do cenário regional, vamos para o cenário político nacional, já que, claro, com a oficialização aí da campanha, a campanha ter dado o start, a largada inicial aí, é claro que eles já estavam fazendo campanha antes, né, mas enfim, agora é oficial. Os candidatos já se movimentaram durante o final de semana. Falando rapidamente dos principais, né, que estão aí, que têm representatividade aí na Congresso e tudo mais, o Ciro Gomes, que é do PDT, ele afirmou no sábado em Fortaleza que vai mandar facções que atuam no Estado para solitárias em presídios federais. Ele declarou que o Ceará não produz armas ou drogas e que o governo do Estado não pode resolver sozinho a questão da disputa por territórios de tráfico. O candidato participou de um evento para promover candidatos do PDT à Câmara e ao Senado. Ciro Gomes voltou a citar aquela proposta de tirar os brasileiros do cadastro de endividados do SPC, né, do Serviço de Proteção ao Crédito. Segundo ele, no Brasil, nos últimos 2 governos, foram empregados 354 bilhões de reais em renegociação de dívidas de empresas, em programas de renegociação de dívidas conhecidas como os refis. Será que ele tira realmente a turma toda do SPC? Ele falou que vai tirar e que vai, mas ele falou que é só até agora, né? Você não pode agora ficar endividado. Porque podia ter gente se endividando para saber que vai ter anistia depois. Estava com medo do efeito Ciro, né? O pessoal começar a fazer carnê aí, adoidado, esperando a vitória do Ciro. Já o candidato Tucano, candidato à presidência pelo PSDB, o Geraldo Alckmin, afirmou no domingo, após reunião com produtores rurais e empresários em Santarém, no oeste do Pará, que se eleito vai melhorar a infraestrutura das estradas no estado. E depois de receber documentos com demandas do empresariado local, o Tucano disse que irá tratar com prioridades, né, as estradas que escoam a produção de grãos no estado. Alckmin cumpriu a agenda após visitar o município de Itaituba, né, lá no Pará, onde visitou obras do governo federal, e o porto de Miritituba. Entre os assuntos, né, tratados foram destacados a manutenção do seguro defeso dos pescadores, uma vez que a economia da região gira em torno do pescado e volta do Ministério da Pesca, além da expansão do programa Luz para Todos nas comunidades rurais.
A candidata Marina Silva da Rede disse no sábado que, se for eleita presidente da República, vai acabar com o que chamou das farras das isenções fiscais. A declaração foi dada durante entrevista à imprensa na cidade de Macapá, no Amapá. Aos jornalistas, Marina disse que tomará medida combinada com o combate à corrupção e com uma avaliação criteriosa do que classificou como indústria dos programas de refinanciamento de dívidas. Segundo a candidata, com esses cortes será possível investir em saúde, educação, segurança e saneamento básico. O último debate que teve na Rede TV, muita gente comentou que ela até que se saiu bem aí, melhor do que os outros candidatos. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acompanharam o debate da Rede TV. Um debate que, aliás, teve até um confronto ali que muita gente chamava de um ringue, né? Eles eram chamados os dois ali no meio ali para poder debater. É claro que teve aí os exageros, vamos dizer assim, de dois candidatos ali, principalmente o Cabo Daciolo e o Jair Bolsonaro, mas num modo geral, como é que foi o debate? A Marina marcou a posição, principalmente da questão da mulher, né? Ela marcou bem a diferença de territórios dela e de Bolsonaro. Né? Ela acabou se posicionando ali diante do Bolsonaro. Eu acho que esse modelo do debate, os dois em pé ali no centro do ringue mesmo, né? Foi interessante. E ali houve um confronto direto, né? A Marina se posicionando e mostrando a diferença de pensamento que ela tem com o Bolsonaro que foi flagrado usando uma colinha na mão, né? Para lembrar alguns dos principais temas do debate. Mas até aqui é a fase Projac da eleição, né? Promete-se tudo que você pode imaginar. O tempo inteiro. Né? E proposta mesmo concreta, você vê pouca coisa por enquanto. Porque o que eu acho que falta, não sei se você concorda comigo, quer dizer, quando se fala em projeto, tem que falar de onde vem o dinheiro, né? Porque sabe-se que o Brasil, o próximo presidente, vai pegar o país numa situação de penúria orçamentária, não é? E ele vai ter que remanejar coisas, não é que vai surgir dinheiro do nada, né? E a gente não vê isso, quer dizer, vão falando, parece que o Brasil tem dinheiro de sobra. A gente vê pouco programa de governo factível, realmente, que você possa olhar e falar, não, isso aqui é um projeto com começo, meio e fim. E é o que você disse, né, Zé? Tem pouco dinheiro. Eu acho que ninguém quer chegar para o eleitor e falar assim, não tem dinheiro, eu não vou conseguir melhorar isso, aquilo. Então, cria-se esses factoides, né, de zerar a dívida. Mas será que na eleição passada não serviu para nada, em termos de lição, né? Os dois candidatos fizeram isso, né? Eu acho que uma lição que a gente teve na eleição passada é a do terceiro turno. E eu acredito que isso possa voltar a ocorrer neste ano, porque a gente tem uma eleição com uma indefinição muito grande, né? O líder das pesquisas está preso, temos Nossa, é difícil você apontar realmente um favorito, né? Está muito indefinida essa corrida presidencial. Então, eu acredito que, independente de quem vença, nós ainda sairemos das urnas um país muito dividido. E eu acho que isso pode criar novamente um terceiro turno que só vai prejudicar ainda mais as questões econômicas, inclusive. Então, eu acho que vai ser uma eleição muito difícil para o eleitor brasileiro. Eu queria perguntar para você o seguinte: o Vale tem se destacado aí na cobertura das eleições, né? E você estava comentando aqui agora há pouco sobre o que vem aí de novidade nos próximos dias em relação às eleições dos candidatos regionais, é isso? A gente tem uma cobertura bem ampla das eleições, né? Sempre tentando mostrar o olhar do eleitor da nossa região para os problemas debatidos, seja no âmbito nacional ou aqui na disputa estadual. Então, a gente faz amanhã inicia uma série de matérias que é um raio-x dos candidatos aqui da nossa região. Quantos são? Que partidos têm mais candidatos? Qual é a profissão que mais tem candidatos, postulantes, ou à Assembleia Legislativa, ao Congresso? Enfim, você vai ter um panorama completo dos candidatos aqui da nossa região,
que vão disputar as eleições de outubro. Além disso, você continua, né, com a cobertura. Por exemplo, amanhã a gente tem o encerramento do ciclo de sabatinas, que é realizado em parceria pelo Ovale, pela ACI e pelo Grupo Bandivale, a sabatina com os candidatos a governador do estado de São Paulo. A gente já ouviu o Luiz Marinho, o Paulo Scaff, o Márcio França na última semana. Amanhã a gente ouve o João Dória, candidato do PSDB. Então a gente tem tido nas páginas impressas ou nas páginas da web entrevistas exclusivas com os candidatos. A gente está com uma cobertura bem ampla e a partir de amanhã você tem um cenário regional bem detalhado nessa reportagem do Xandu Alves. Muito bem, só dando sequência aqui para a gente finalizar dos demais candidatos à presidência, né? O Henrique Meirelles, ele cumpriu a agenda lá em Ribeirão Preto. Ele falou sobre o desempenho, né? Questionado aí sobre as estratégias para melhorar o desempenho na corrida eleitoral. Meirelles admitiu a baixa popularidade, mas afirmou que com a campanha na TV aberta irá crescer rapidamente nas pesquisas. Jair Bolsonaro, do PSL, disse no sábado que, se for eleito presidente, vai tirar o Brasil da ONU. Ele afirmou ainda que a instituição não serve para nada. Bolsonaro reafirmou que, se eleito presidente, vai escalar militares para a composição dos ministérios. Ele também voltou a dizer que ex-presidentes do Brasil nomearam terroristas para a esplanada dos ministérios. E, para fecharmos, João Amoedo, do Partido Novo, nós tivemos aí, a TV Brasil iniciou uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da República e a gente vai agora acompanhar alguns trechos, né, rápidos dessa entrevista que ele concedeu, né, por ordem de sorteio. Ele foi o primeiro que foi entrevistado pela emissora, candidato do Partido Novo. João Amoedo falou das suas propostas para a área de segurança pública. Eu entendo que são uma série de medidas que têm que ser tomadas, né? A primeira delas, que a gente defende, é uma maior integração no nível federal, estadual e municipal. Nós entendemos que tem que haver uma atuação maior, especialmente nas fronteiras, no controle do tráfico de armas, entrada de drogas e também um auxílio maior dos municípios nesse processo, né? Então, acho que essa é a primeira etapa. A segunda etapa que nós defendemos é uma valorização maior das polícias, maior uso de tecnologia e, especialmente, o que a gente defende é o ciclo completo das polícias. Que ela faça a investigação, a repressão. Outra coisa que no Brasil hoje é um problema grande é o problema do crime organizado, né? Então a gente deveria fazer um trabalho efetivo contra o crime organizado e isso acho que passa pelo uso de inteligência, por rastreamento dos recursos financeiros para que de fato a gente tenha mais eficiência. No Brasil hoje, cumprida 1/6 da pena, algumas pessoas são colocadas em liberdade e a gente aí entende que isso dá um pouco de senso de impunidade. Então a gente gostaria de ter uma legislação aí um pouco mais rígida nesse processo. E por último, uma reforma dos presídios. A gente entende que deveria ter parcerias públicas-privadas, porque o Estado brasileiro hoje tem pouca capacidade de investimento. A gente tem alguns bons exemplos, por exemplo, na região de Minas, com a administração privada que tem funcionado bem. Então a gente gostaria de investir mais em presídios e melhorar a gestão. A entrevista na íntegra você acompanha na página ebc.com.br. A próxima a ser entrevistada será a candidata Marina Silva, da Rede. É interessante que o João Amoedo ele sempre é colocado como ele deveria estar no debate. Muita gente questiona a ausência dele nos debates. Ele que também tem força nas redes sociais, mas não está tão bem assim nas pesquisas eleitorais, né? A proposta dele de privatização dos presídios, enfim, alguns pontos aí que são elencados pelo João Amoedo por essa linha do Partido Novo. Você acha que realmente ele precisaria estar também nos debates? Pela legislação atual, né, infelizmente você tem ali já o grupinho ali, né, mas daria uma cara diferenciada, né, nos debates a presença dele. Eu acho que ele tem umas ideias muito, muito próprias, né? Agora, falando do Novo, né, o Novo que anda muito bem nas redes sociais, eu vi muita gente do Novo hoje, no fim de semana, aqui em São José, nos semáforos, entregando santinho. Então, eles estão partindo também para o... Saindo da internet. Eu vi muita gente na rua do Novo esse fim de semana. A internet é um mundinho, apesar de ser um mundão, mas é um mundinho ainda que talvez não influencie na urna lá em outubro, né? Mas é interessante, eu acho que todos os candidatos têm que ter espaço
para expor suas ideias, né, para que o eleitor forme sua convicção de voto e possa escolher o que achar melhor para o país, né? Agora, a internet, pelo menos, ela tem essa possibilidade de você criar seu próprio canal de comunicação com muita gente, né? A gente vê o próprio Bolsonaro, ele é muito forte nas redes sociais, ele consegue, na verdade, se você for analisar, por meio das redes sociais, o Bolsonaro está, entre aspas, em campanha há muito tempo, né? Ele tem um eleitorado muito fiel e muito ativo, ele né? formou esse eleitorado já há alguns anos, né? Batendo ali na mesma tecla. Defendendo algumas bandeiras, né, que tem muita repercussão, né, nas redes sociais, como a questão da segurança pública, principalmente. Então, mas eu acho que é interessante, sim, a gente abrir espaço para que todos possam falar e expor um pouco do que pensam para o Brasil do futuro, né? Muito bem, eu quero agradecer a audiência de todos que estão aí nos acompanhando nessa hora da manhã, tanto pelo Jornal Vale como também pelo Facebook aí da página da SP Rio Mais. E agradecer, Guilherme, pela presença, pela vinda aqui nos nossos estúdios. Será uma prática, então, toda semana vindo aqui, trazendo os destaques do final de semana do Jornal Vale e também os comentários, enfim. Seja muito bem-vindo. Obrigado a vocês, eu adorei a experiência, a gente vai fazer isso agora toda semana, eu vou vir aqui toda semana, a gente tem também a Thaís Pérez, que é editora de cidades, vai estar aqui com vocês, e quando a gente não estiver aqui fisicamente, a gente também vai mandar material em vídeo, em áudio para vocês, para que a gente faça cada vez mais valer essa parceria, ampliando o espaço do jornalismo de qualidade na nossa região. E só quem tem a ganhar é você, aí do outro lado, aí você internauta que acompanha o conteúdo das duas emissoras, tanto do Jornal Vale como também da SP Rio Mais. Zé Guilherme, a gente se reencontra amanhã, muito obrigado. Tá, obrigado, até amanhã. Obrigado pela sua audiência, uma boa segunda-feira e até amanhã. Jornal Abre Aspas.